Bom, iniciando o assunto de hoje aqui sobre dimensionamento de bases de dados, né? Então, existem algumas ferramentas que podem ajudar nisso, mas eu vou demonstrar alguns scripts fáceis de rodar e de criar rotinas aí para a administração da base de dados. O primeiro é como está o dimensionamento da base de dados, né? Então, o que a gente consegue obter a partir desse script? O tamanho de uma base de dados, como ela está consumindo dados hoje, né? Então eu tenho aqui uma base de dados aqui boa, um volume de dados interessante, e ela está com 45 GB de consumo, né? Então com isso aqui eu consigo dimensionar disco, backup, réplica, né? Então a gente consegue aí fazer um trabalho interessante em cima disso e fazer umas boas práticas aí de administração, né? Nós podemos também descer um nível para o nível das tablespaces, né? Então as tablespaces são as áreas de dados aonde os dados estão distribuídos. Então eu aloco dados numa tablespace, aloco o índice onde os dados estarão alocados nessa outra tablespace, posso especializar tablespaces de acordo com a aplicação, com o uso do banco de dados, e isso vai otimizar as respostas de banco de dados, e transações vão ficar mais rápidas, não só em consulta, mas em termos de atualização, inclusão. Então tem várias maneiras de trabalhar com essas informações aí dentro da arquitetura, né? Então nós vamos executar aqui dentro dessa mesma base aqui, ó. Então eu tenho de dados 29 GB consumido e de índice 16 GB consumido, né? São números interessantes para a gente começar a administrar essa base de dados. Podemos também descer mais um nível, né? Poxa vida, mas para eu distribuir isso em várias tablespaces, eu precisaria entender como está funcionando as tabelas, né? Então a gente consegue também, a partir de outro script aqui, né, fazer o levantamento aqui de como estão as tabelas, para que a gente possa entender até o crescimento delas, né? A gente pode criar essa coleta de dados aqui, essa coleta de dados, e checar isso num período, entender o crescimento dessas tabelas, né, para poder dimensionar a manutenção, distribuir nas tablespaces, criar outros mecanismos, né, da administração do banco de dados para melhorar a performance aí, para poder dimensionar um data warehouse, né? Tem muita aplicação que a gente pode usar esses recursos no dia a dia. Então, é um assunto que a gente vai aplicar na administração. Vai usar isso aí no dia a dia para poder deixar sempre o banco de dados mais performático. Obrigado, e não deixa aí de curtir, de compartilhar com os colegas aí de tecnologia e deixar seu comentário lá, tá? Se você gostou, ou se você quer saber de alguma outra assunto que eu possa desenvolver e explorar aqui e compartilhar.